Bom dia! Hoje, 15 de outubro, 7h30 da manhã. E eu, como de costume, não vou falar bom dia sexto ano. Vou falar bom dia, professores. Bom dia, professora. Bom dia, professor, que está aí acordadinho às 7h30 para acompanhar a primeira aula do dia 15. Hoje é um dia emblemático. Estamos trabalhando aqui no Dia dos Professores. Há quem diga que é a profissão mais linda do mundo. Ai, ai, aqui eu sonho com o dia que ela seja a profissão mais bem valorizada do mundo. Aluno e aluna que está aí preparadinho para assistir às aulas de hoje, todo mundo que está aí na audiência, olhando pela TV, assistindo pela TV Educação, que os professores sejam muito bem valorizados, que os professores sejam muito amados, que nós sintamos todos abraçados. E aqui, Dani, eu quero te parabenizar e entregar a aula para ti e que você a conduza como todos os professores com a cabeça erguida. Aê, palmas, oráculo! Palmas, merecemos. Parabéns, Moniquinha. Parabéns. Parabéns a todos os professores. Eu fiz um poema há muito tempo. E como é autoria minha, eu acho que eu posso ler, né? Claro. Então, bora lá. Vamos começar Deve. essa aula aí com um poeminha. Eu sou quem acorda cedo todos os dias sonhando com um futuro melhor. Eu sou quem entende as entrelinhas para não decepcionar quem for. Eu sou aquele que coloca a prioridade do outro em primeiro lugar. Eu sou aquele que é julgado e subestimado por qualquer um que pensar. Eu sou aquele que escuta muitos nãos. Eu sou aquele que trabalha com a cabeça e com as mãos. Eu sou aquele que não é valorizado pela sociedade. Eu sou aquele que sonha com a igualdade. Eu sou, e espero um dia ser e poder querer e viver. Eu sou professor. Então, é bem isso que a Mônica falou, Parabéns, né? oráculo, mais palmas! Aê! Então, é bem isso que a Moniquinha falou. Palmas de Libra. Parabéns, Dani. Obrigada, amor. Que um dia a gente sempre espera, né, Mônica? A gente sempre deseja. A gente é questionado, a gente não é valorizado. Qualquer um que tem o saber sabe, né? Sim. Qualquer um sabe, mas ensinar não é para qualquer um. Estar à frente, não é? Encarar tantos alunos, não é? Não é para qualquer um. Bora Ensinar lá. e aprender, né? Porque quem ensina aprende, quem Isso aprende aí. ensina. Então, bora lá para a nossa aula de hoje. Moça, você lê a nossa aula de hoje? Bora apresentar a aula de hoje, aluno do sexto ano. Estrutura narrativa do conto de mistério e assombração. E qual que é o tema? O conto de mistério, discurso direto e discurso indireto, sexto ano. A habilidade que vamos acionar será pontuar adequadamente textos de diferentes gêneros. Ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação e reticências. Muito bem. Então, nós vamos continuar aí a nossa aula do conto de assombração que nós iniciamos na aula passada. E aí eu recebi um final maravilhoso da aluna Giovanni Umi, da Ana Rita Godinho Pousa, de Campinas. Ela fez, você não está entendendo, Mônica, ela fez um texto que ela usou até o tempo verbal que a autora usou. Então, assim, isso é dar continuidade a um texto, porque foi perfeita a sua estrutura. Não só o seu raciocínio, mas a sua estrutura foi maravilhosa, tá? Também recebi da Cauane e Luísa o finalzinho, só o finalzinho mesmo, assim, mas as duas colocaram que Maria Angula aprendeu uma lição. Então, vamos ver hoje se ela aprendeu uma lição? Bora. E aí, objetivos na tela, pode colocar. Reconhecer e analisar o uso dos discursos direto e indireto como recurso estrutural das narrativas, especificamente no conto de mistério e assombração, Maria Angula. Observar o emprego adequado de sinais de pontuação na organização dos discursos direto e indireto. Então, temos aí os nossos objetivos. Agora, pode abrir o chat. Na aula passada, até para vocês situarem a Mônica, porque na aula passada era a Andréia. Então, quero ver quem vai conseguir contar para a Mônica direitinho o que nós vimos na aula passada. Nós fizemos a leitura. Pode colocar na tela para eles. Iniciamos a leitura do conto Maria Angula. Texto este que descobrimos ser de mistério, né? Agora vocês vão resumir aí em poucas palavras o que você se lembra desse conto. Mas é para resumir bonitinho, porque eu quero que a Mônica depois entenda. E aí eu coloquei até a Maria Angula cozinhando ali, porque já dá uma dica aí para lembrar, certo? Então, bora lá. 2 minutinhos.
E aí, Mônica, será que eles lembraram? Pelo que eu percebi, a Mariangula é fofoqueira, gente. A Mariangula não sabia cozinhar. É o que eles estão falando aqui. A Tairane disse, ela se casou e não sabia cozinhar. Não sabia cozinhar, pedia ajuda para o marido, disse o José Alexandre. Para o marido? É, estava escrito aqui. Pedir ajuda para cozinhar para o seu marido. Ah, tá. Para cozinhar para o marido, mas ajuda ela pedia para outra pessoa. Ah, tá. Deu ambiguidade aqui. É, deu ambiguidade. Sofia disse, ela ia sempre perguntar como fazia e dizia, ah, mas isso eu já sabia. É verdade. Sabia de tudo. A Stephanie colocou, Maria Angula fofoqueira não sabia cozinhar, a vizinha que falava as receitas. Ah, bom, vários falaram que Que ela era sempre... fofoqueira e não sabia cozinhar, todo mundo aprendeu, E que né? ela sempre dizia, ah, mas isso eu já sabia de tudo. Verdade, isso eu já sabia. Ela ia pedir ajuda, Mônica, e depois ela falava, ah, é isso? Ah, isso eu já sabia. Ah, Bem humilde. Bem a humilde. humildona. Por isso que no final da história eles colocaram que ela aprendia uma lição. Vamos ver se ela aprendia essa lição aí. Uhum. O João Paulo colocou, era uma menina que só fofocava e arrumava briga entre seus amigos. E quando se casou, nem sabia cozinhar nada. E foi visitando a vizinha para saber como fazer os pratos que seu marido pedia. Isso aí. O Jefferson falou uma coisa aqui que acho que a Mariangula representa várias. O quê? Ela era uma menina alegre, mas quando casou, começaram seus problemas. Aí representa uma multidão aí de meninas. Pois é, e ela casou Mariangula. cedo, com 16 anos, Maria Angula Ai, casou. Sério? Sério. Aí não, tinha que curtir a vida mais, né? Pois é. Aí a Andréia e a outra professora, acho que foi a Rita, né? Colocou, por que, que a obrigação tinha que ser dela saber cozinhar? Também Então, levantou essa questão, né? Sim. Mas o marido trabalhava o dia todo, ela não trabalhava, né? Só fofocava, na verdade ela não fazia nada. Bom, vamos lá então, vamos lembrar. Pode colocar aí no chat não, na TV. Maria Angula era uma menina fofoqueira que adorava arrumar confusão entre os vizinhos e vivia para isso. Por isso, viveu até os 16 anos sem ter tempo para aprender a cuidar da casa e preparar pratos saborosos. Ela casou-se e não sabia cozinhar. Assim, precisou recorrer à vizinha a fim de que ela ajudasse na preparação dos pratos. Então, até os 16 anos, ela só causava intriga entre os vizinhos. Ok. Agora, meus amores, o que a gente vai fazer? A gente vai ouvir e acompanhar aí dois podcasts. Eu coloquei o texto também, porque tem gente que é mais visual, está na televisão, então dá para conseguir enxergar. Quem não, acompanha aí a leitura pelo podcast, tá bom? São dois hoje, então tem que prestar bastante atenção para as perguntinhas que eu vou fazer depois, certo? Então pode soltar o primeiro aí. Maria lembrou-se então de que na casa vizinha morava Dona Mercedes, cozinheira de mão cheia, e sem pensar duas vezes correu até lá. Minha cara vizinha, por acaso a senhora sabe fazer sopa de pão com miúdos? Claro, Dona Maria. É assim. Primeiro coloca o pão de molho em uma xícara de leite, depois despeja-se este pão no caldo e antes que ferva, acrescentam-se os miúdos. Só isso? Só, vizinha. Ah, disse Maria Angula, mas isso eu já sabia. E voou para sua cozinha a fim de não esquecer a receita. No dia seguinte, como o marido lhe pediu que fizesse um ensopado de batatas com toicinho, a história se repetiu. Dona Mercedes, a senhora sabe como se faz o ensopado de batatas com toicinho? E como da outra vez, tão logo, a sua boa amiga lhe deu todas as explicações. Maria Angula exclamou, ah, só isso? Mas isso eu já sabia, e correu imediatamente para casa a fim de prepará-lo. Como isso acontecia todas as manhãs, Dona Mercedes acabou se enfezando. Maria Angula vinha sempre com a mesma história. Ah, é assim que se faz o arroz com carneiro? Mas isso eu já sabia. Ah, é assim que se prepara a abobrinha? Mas isso eu já sabia. Por isso a mulher decidiu dar-lhe uma lição. E no dia seguinte, Dona Mercedinha, o que deseja, Dona Maria? Nada, querida. Só que meu marido quer comer no jantar um caldo de tripas e bucho. E eu... Ah, mas isso é fácil demais, disse Dona Mercedes. E antes que Maria Angula a interrompesse, continuou. Veja, vá ao cemitério levando um facão bem afiado. Depois espere chegar o último defunto do dia. E sem que ninguém a veja, retire as tripas e o estômago dele. Ao chegar em casa, lave-os muito bem e cozinhe-os com água, sal e cebola. Depois de ferver uns 10 minutos, acrescente alguns grãos de amendoim e está pronto. É o prato mais saboroso que existe. Ah, disse como sempre Maria Angula, é só? Mas isso eu já sabia.
E num piscar de olhos estava ela no cemitério esperando pela chegada do defunto mais fresquinho. Muito bem, então temos aí a primeira parte aí dessa história. Agora eu vou soltar a segunda parte, calma lá. Primeiro, na aula passada, nós sugerimos como atividade você levantar hipóteses sobre o final da história. E aí? Não quero, porque tem gente que já tinha lido a história, viu, Mônica? Sim, Então já ficou acontece. sugerindo coisas que já aconteceu. E aí eu falei, não, gente, vamos usar a criatividade. Se esse Ah, não fosse o final, Somos todas Mariangula. pois é. Mas isso eu já sabia. Mas isso eu já sabia, eles estão assim. Então aí eu falei, não, vamos levantar hipóteses fora daquele que a gente já sabia, que a gente já leu. E aí, será que a hipótese que você levantou, que foram algumas aí, pode abrir o chat, responde aí para a Pro em um minutinho. Será que qual foi a hipótese que você levantou? E se essa hipótese se concretizou aqui ou se teve alguma coisa a ver, tá bom? Sem ser o final que você já sabia, certo? Sem ser a Maria Gula. Um minutinho. E aí, Mônica, o que eles colocaram? E aí que o papo aqui está sobre o defunto. Tem uns falando que eu espero que o marido dela não coma isso. Sim. Bom, a Isabela disse assim: a hipótese que eu levantei foi completamente diferente, mas eu já sabia o final. Porque alguns realmente já receberam. Tem aqui dizendo que os professores já enviaram pelo Classroom a história, não é? E aí a gente tem algumas hipóteses. O Hugo também falando que sim, se concretizou, pois disse que ela ia pregar uma peça e aí está a peça. Aí está a peça. Uhum. O Raife, acho que é Raifer, colocou o marido da Maria não gostou da janta. A Giovana, que eu comentei, não sei se a Giovana está online aqui, a Giovana colocou que ela deu um frasco de tempero secreto. Mas o tempero secreto era pimenta pura. E aí, os dois comeram e você imagina a cara do marido, né? Saíram correndo e tal. Então, essa foi a história dela. Mas todos colocaram ali, quando eu tinha visto, que ela tinha aprendido uma lição. Vocês acham que ela aprendeu uma lição? Ficou objetivo? Isso é subjetivo, essa informação? Vamos ver, vamos ver. Agora, tem uma outra parte, então a gente vai ler e vai acompanhar, na verdade, a leitura de uma outra parte do texto, tá bom? Pode soltar. Trecho 2. Maria se lembrou então de que na casa vizinha morava Dona Mercedes, cozinheira de mão cheia, e sem pensar duas vezes correu até lá. Perguntou se por um acaso ela sabia fazer sopa de pão com miúdos. A vizinha disse que sabia, explicou que primeiro ela teria que colocar o pão de molho em uma xícara de leite e depois despejar o pão no caldo. E antes que fervesse, explicou que era para acrescentar os miúdos. Maria perguntou à vizinha se seria só isso, e sua vizinha afirmou que sim. Maria Angula virou para a vizinha e disse que isso ela já sabia, e voou para sua cozinha para que não se esquecesse da receita. No dia seguinte, como o marido lhe pediu que fizesse um ensopado de batatas com toicinho, a história se repetiu, e Maria foi novamente pedir ajuda a Dona Mercedes, perguntando-lhe se ela sabia fazer ensopado de batatas com toicinho. E como da outra vez, tão logo a sua boa amiga lhe deu todas as explicações. Maria Angula lhe disse que isso ela já sabia e correu imediatamente para a sua casa a fim de prepará-lo. Como isso acontecia todas as manhãs, Dona Mercedes acabou se enfezando. Maria Angula vinha sempre com a mesma história. Perguntava se era assim que se fazia o arroz com carneiro e depois falava que isso ela já sabia. É assim que se prepara a abobrinha? Dizia Dona Mercedes.
e repetia que isso já sabia. Por isso, a mulher decidiu dar-lhe uma lição. E no dia seguinte, Maria Angula foi novamente à sua procura. Dona Mercedes, perguntou a Maria sobre o que ela queria. E ela lhe respondeu que nada, só gostaria de atender o seu marido que queria jantar um caldo de tripas e bucho. Dona Mercedes lhe disse que isso era fácil demais, e antes que Maria Angula a interrompesse, começou a ensinar. Falou para ela ir ao cemitério, levando um facão bem afiado, e depois que esperasse chegar o último defunto do dia, sem que ninguém a visse, retirasse as tripas e o estômago dele. Falou para que quando ela chegasse em casa, lavasse muito bem e cozinhasse com água, sal e cebolas. Depois deixasse ferver uns 10 minutos, acrescentasse alguns grãos de amendoim e assim estaria pronto o prato mais saboroso que existe. Como sempre, Maria Angula disse que isso ela já sabia, e num piscar de olhos estava ela no cemitério esperando pela chegada do defunto mais fresquinho. Muito bem. Vamos ver se vocês estavam ligados Sério? e perceberam. Sério que acaba essa história e você fala, muito bem. Eu tô aqui assim, ó. Eu vou perguntar depois para ele sobre o final da Contos de história. assombração e a Dani, muito bem. É que eu já li tanto, né? Eu acho que já me acostumei. Eu tô vendo aluno no chat que colocou carinha de que tá passando mal. Eu tô assim, gente. Vocês já tomaram café da manhã? Quem não tomou café da manhã, lembra desse prato maravilhoso aí Meu que ela tá Deus. fazendo. Helena, essa aula é Gente. repetida. Não é, Helena. A não sei que sua professora já tenha passado esse texto, tá bom? Então, bora lá, gente. Chat já tá aberto. Respondam aí a primeira perguntinha que eu vou colocar na tela. Só a primeira, tá? Durante as leituras dos dois trechos, você encontrou semelhanças, diferenças ou os dois? Um só, tá? Vou dar um minutinho para vocês responderem só a um, tá bom? Ó, tem gente aqui falando de coisa aleatória e não tá focando na aula, hein? Tô só anotando. Qual que é a resposta da um? Então, E aí, a Mônica? maioria foi de sim, não é? Sim, sim. Mas sim o quê? Eu perguntei sim ou não? Então. Eu perguntei, há semelhanças? Aí responde sim. Há diferença? Sim. Ou os dois? Sim. Sim o quê? Sim para qual? Eu acho que você encontrou semelhanças, eles colocaram É para sim. vocês colocarem aí se você encontrou semelhanças, diferenças ou os dois, né? Eu vi gente, já foi lá para cima, Daniel, dizendo que a primeira tinha mais travessões e a segunda era mais narrado. Tá. Eles A colocaram. Catarina colocou aqui que semelhanças, porque a história foi lida de novo. Uhum. Teve gente que percebeu que a história foi lida de outra forma, né? Sofia diz assim, que o trecho 1 é discurso direto, o trecho 2 é indireto. Sofia já está aí adiantando. Tá. Uhum. Matheus colocou que tinha diferenças para ele. O Gabriel colocou que os dois falavam da mesma coisa. Muita gente falando que não vai tomar café, nem almoçar, nem jantar. Meu Deus. O Henrique disse que o que muda é o foco narrativo. Acabei de ler o foco narrativo. Beleza. E aí a 2, que diferenças você notou quando comparou o trecho 1 com o trecho 2? Essas diferenças causam algum efeito na leitura? Muita gente já respondeu a diferença, mas responde aqui para mim, então. Ela causa algum efeito diferente aí quando a gente vai ler o texto? Essas diferenças que vocês pontuaram aqui para mim? Um minutinho, tá bom? Responde a 2 aí para a Pro.
E aí, Mônica? Bom, a Mariana disse assim: muda, professora, dá uma sensação diferente. Diferente. A Ana Beatriz colocou que na segunda leitura a narradora é em terceira pessoa, mas isso muda alguma coisa? A Maria Luísa disse que na segunda vez a impressão é que a leitura é mais rápida. A leitura é mais rápida. Eu- Tá vendo? É isso que eu queria, a impressão que vocês têm. Sabe que eu tenho a impressão que quando é em diálogos é mais rápido, mas ela disse que quando é em narrador, quando é narrado é mais rápido. A Maria Luísa, né? Pois é, muitos colocaram a questão do discurso direto e indireto, legal, mas só A fala. Mel disse assim: quando é o discurso indireto fica mais divertido. Indireto fica mais Porque ela divertido? colocou indireto. O indireto é quando tem só a narração, viu, Mel? Foi a Mel Que é o narrador Cristina. em terceira pessoa, né? É. Muito bem. Bom, eu tenho a mesma opinião da Mônica. Uhum. Eu acho que o direto, além de deixar mais divertido, porque tem a entonação, tem a fala da personagem, e é mais rápido, porque o narrador não precisa contar tudo que vai acontecer e a fala toda, mas é a impressão de cada um. Por isso que eu falei, qual é o efeito aí que tem para você? Alguém colocou algum outro efeito? Tem gente que colocou que não sentiu diferença nenhuma. É. Ó, tem gente tem gente dizendo assim que um parece mais curto, o outro mais longo. É o tempo, não é, gente? Que você leva para entender a história. Acho que é mais ou menos isso. Ok. E a 3 aí? No trecho 2, quem fornece as informações ao leitor a respeito das intenções de Maria Angula? A maioria já respondeu, mas agora eu quero que todo mundo responda. Quem fornece? Coloca aí para mim, 1 minutinho. E aí, Mônica? Bora lá. No trecho 2, quem fornece? O narrador. É o que a maioria está pontuando, Dani. O narrador. Muito Uhum. bem. Ok, então vamos lá verificando aí as respostas. Nós temos, pode colocar na tela, semelhanças e diferenças, porque como vocês pontuaram, pode fechar o chat, tá? O texto, ele é o mesmo, o final dele é o mesmo, ele acontece da mesma forma. Então, o clímax dele é o mesmo, né? O desfecho é o mesmo, ok. Agora, a diferença é realmente a forma com que ele é narrado e os discursos. Então, nós temos os dois. Na 2, aí, no trecho 1, o narrador não aparece o tempo todo. Alguém pontuou isso aqui para mim? Nossa, no trecho 1, o narrador aparece bem pouquinho. Eu não lembro quem pontuou, mas você está certo. Né? A predominância aí do discurso direto, que são as falas das personagens. Já no trecho 2, o narrador indica quem está falando, escreve a ação e o estado psicológico das personagens, porque nós temos o discurso indireto. Então, ele fala pelas personagens, tá? Então, há essa predominância aí. E na 3, quem fornece? O narrador. Ok, muito bem. Então, assim, eu coloquei realmente essas 3 questões porque eu queria enfatizar que vocês têm que conseguir analisar um todo, porque às vezes a gente responde uma pergunta na outra. O professor pergunta uma coisa, né? O que acontece muito, Mônica, na sala de aula, e o aluno responde outra, antecipado, afobado, mas aí que a gente erra, né, gente? A gente se antecipa e erra. Então tem que ver realmente o que está perguntando. Igual não, a maioria respondeu sim. Sim, para quê? Então a gente tem que conseguir entender, tá bom? Agora, por dentro do conteúdo aí que vocês já estão cansados de saber, mas vale a pena sempre retomar? Vale. Coloca na tela, printa a tela aí, o pessoal dos Instagrams aí de estudo.
Printa a tela, porque é bom para vocês terem. E tem aí, no discurso direto, o narrador procura reproduzir a fala das personagens com marcas específicas de pontuação, travessão, aspas, interrogação, exclamação ou reticências. O caso que a gente viu aqui foi a travessão, né? No discurso indireto, há interferência na fala por meio do narrador, ou seja, a fala não é reproduzida literalmente. Ao invés de estar lá, ah, mas isso eu já sabia, o narrador falava assim, e Maria Angula repetia, isso ela já sabia, entendeu? Então, ele transcreve essa fala, ok? E aí nós temos os verbos de elocução, que eu já falei em algumas aulas, mas todas as vezes vocês me perguntam, Pro, que verbo é esse? São aqueles que anunciam o discurso, gente, ou seja, introduzem aí uma fala indicando as atitudes e ações das personagens. São usados primeiramente para introduzir o discurso direto, quando ocorre a transcrição exata das falas, né? Então temos lá, ele disse, ela afirmou, mas também acontece sim no discurso indireto. Quando Maria Angula disse, ah, isso eu já sabia, então eu posso ter também isso no discurso indireto. Então eu tenho que prestar atenção que os verbos de elocução, eles vão indicar quando tem um momento de fala, quando eu percebo essa fala, seja ela pelo discurso direto ou pelo discurso indireto. Ah, Pro, não ficou claro. Vamos fazer exercício? Porque com o exercício fica claro. Então temos aí um exercício, pode colocar na tela. Atividade análise textual. Analise o excerto é trecho, tá? Retirado, aí é para não ficar repetitivo, do trecho 1. Então, Maria... Lê para mim, Mônica, por favor. Maria lembrou-se, então, de que na casa vizinha morava Dona Mercedes, cozinheira de mão cheia, e, sem pensar duas vezes, correu até lá. Minha cara vizinha, por acaso a senhora sabe fazer sopa de pão com miúdos? Claro, Dona Maria. É assim. Primeiro coloca-se o pão de molho em uma xícara de leite. Depois despeja-se este pão no caldo e, antes que ferva, acrescentam-se os miúdos. Muito bem, obrigada, Mônica. Que tipo de discurso vemos neste trecho? E quanto ao foco narrativo, como é classificado? Eu tinha colocado o trecho em destaque. Por isso que eu coloquei o excerto retirado. Deixa eu ver qual que é que eu tinha colocado aqui, porque talvez no meu esteja. Eu tinha colocado a partir da parte do travessão, tá, gente? Minha cara vizinha e, claro, Dona Maria. Então, vocês têm que analisar, por isso que eu coloquei, analisa o excerto do trecho abaixo. Eu só peguei todo o trecho para fazer sentido, mas eu tinha grifado. Então, não é todo ele não, porque ele se mistura aí o discurso. Então, é a partir dos dois pontinhos ali de travessão. Que tipo de discurso que eu tenho ali? E quanto ao foco narrativo, como ele é classificado, certo? Então, responde para a Pro, 2 minutinhos. Eu acho que eles não tomaram café mesmo, Mônica.
Ou eles estão pensando na assombração ainda. Porque vocês Tô estão com respondendo medo. só a parte. Pois é, estão pensando lá no cemitério. Que tipo de discurso vemos nesse trecho? Ok, vocês colocaram aqui. Agora, e quanto ao foco narrativo, gente? Qual é o narrador que nós temos aí? Como ele é classificado? Vamos lembrar? Melhor não vou lembrar não, porque já estou dando muita colher de chá. A gente fala isso aqui desde o primeiro bimestre. Coloca para a pro aqui, agora, quanto ao narrador, certo? Então, eu tenho ali um discurso que está prevalecendo e acima desse discurso eu consigo entender também qual é esse narrador. Então, coloca para a pro aí, certo? Agora estou começando a resposta. Um Isso. minutinho. E aí, agora acho que foi, né? Qual o Foram. discurso que eles colocaram aí? Eles foram de discurso direto e narrador. Eles colocaram lá foco narrativo em terceira pessoa. E eu vi aqui, alguns colocaram narrador personagem, mas a grande maioria é narrador observador. Ok. E um aqui colocou a Lorena, narrador onisciente. Então vamos lá, meus amores. É o discurso direto, sim, né? Nós vemos aí pela travessão, que indica claramente a fala da personagem, então fica bem fácil de a gente encontrar. Agora, quanto ao narrador, muitos colocaram o narrador observador. No material de vocês, inclusive o professor deve ter trabalhado dessa forma. Mas, se a gente for olhar um trechinho que tem ali em cima, ó, Maria lembrou-se. Esse "se" é como se o narrador estivesse percebendo ou entendendo o que a Maria ia lembrar e ia fazer. Porque ela só não lembrou, ela lembrou-se. Então, tem aí meio que como é que você falou, Mônica? É como se fosse um narrador onisciente. É um onisciente neutro? Neutro. Porque assim, não fica tão evidente, tão claro realmente que ele sabe cada passo, que ele consegue perceber cada ação da Maria, que ele sabe cada sentimento e cada sensação. Mas quando eu tenho ali, Maria lembrou-se então de que na casa morava a Dona Mercedes. Até o então, né? Porque assim, ela já vivia indo lá. E aí ela lembrou-se, então dá para perceber por esse verbo colocado dessa forma, vamos dizer assim, que ele meio que está sacando o que ela está percebendo. Vamos dizer assim. Concorda, Mônica? Bora lá. Eu vi o texto agora, mas concordo que o narrador onisciente é como se fosse um deus, né, gente? Ele está lá dentro da história, como se ele já tivesse até estado ali naquele lugar. E quando a gente tem esse ser, pode ser marcado como um verbo reflexivo. Então, a ação volta-se para aquela pessoa que está marcada ali para o sujeito. Então, dada análise... É que eu não quis falar exatamente, porque assim, como eles estão no 6º ano, eles ainda vão aprender essa questão dos verbos. Mas é isso, entendeu? O professor vai entender. Vocês ainda vão ter um pouco mais de dificuldade, porque vocês estão no 6º ano, que é super natural, tá? Nada além do que a gente não aprendeu. Mas eu gostei do raciocínio. Então, nós temos aí foco narrativo, terceira pessoa, certo? E aí o narrador onisciente, meus amores. Pode colocar aí para eles na tela, né? Tem as impressões sobre a história, exemplo, Maria lembrou-se, como eu coloquei lá, tá bom? Aí, mais um trechinho aí. Meu Deus, 3 minutos, é isso mesmo, coração? Então, vamos lá. Analise é o mesmo excerto. Não é o mesmo excerto, não, é outro. Então, vamos lá. Trecho 1. Ah, disse Maria Angula, mas isso eu já sabia. E voou para casa, para sua cozinha, a fim de não esquecer a receita. Trecho 2. E como da outra vez, tão logo a sua boa amiga lhe deu todas as explicações. Maria Angula exclamou,
Ah, é só isso? Mas isso eu já sabia. E correu imediatamente para casa a fim de prepará-lo. Trecho 3. Maria perguntou à vizinha se seria só isso e se sua vizinha afirmou que sim. Maria Angula virou-se para a vizinha, disse que aquilo ela já sabia e voou para sua cozinha para que não esquecesse a receita. Então, eu coloquei um trecho aí, um excerto. Localiza aí para a Pro. Pode deixar o chat aberto. Vamos fazer junto, já que falta tão pouco tempo. Bora lá. Verbos de elocução. Vamos ver se vocês localizam todos os verbos de elocução. Aí, Gabriel já colocou um. Disse. Nossa, teve gente que colocou aqui voou. Voou não é verbo de elocução. Aí ela Ver- voou e aí vai Ó, vir o quê? Alguém bater na asa para mostrar. É que às vezes elocução é uma palavra meio estranha. Pense em verbos de dizer. É. Verbos de dizer. O Verbos Egi de sende. exclamou. Muito bem. Voou, exclamou. Voou não, gente. Exclamou, disse. Uhum. Que mais? Temos mais. Exclamou. Olha lá, teve gente que colocou correu. Correu, Jesus. Gente, pensa assim, verbo, como a Mônica falou, verbo de dizer. É o verbo que primeiro vai pontuar alguma fala dela, alguma ação que ela vai realizar. Tá? Então, ela disse, ela exclamou, ela vai fazer alguma coisa. Então, e vai dizer, vai entrar uma fala ali, certo? Isso. Então, tem mais outros verbos aí. O Kelvin perguntou justamente isso. O que é verbo de elocução? É o do locutor. O locutor é quem está falando. Então, é quem vai dizer algo. Por isso que também pode ser chamado de verbos do dizer. Tá faltando 2. Tá faltando 2. Eles estão no disse e no exclamou. Uhum. Só. Fala. Teve gente que colocou fala. É porque tem gente pedindo, põe o texto na tela de novo. Gente, coloca o texto aí, por favor. Fica difícil deles verem Já seu está no texto. último minuto, Dani. Bota Ah, a não vai dar resposta. tempo. Então é o seguinte, ó. Disse, exclamou, perguntou, afirmou. Tinha mais exercícios, mas não vai dar tempo. Então, vamos fazer o seguinte. Na verdade, esse era o último. Era. Pode colocar para mim aí. Pode deixar aberto o chat. Avalie a aula e o que vocês acharam. E não esqueça que teremos aí dia 22 e dia 23 o Movimento Inova. Então, semana que vem teremos uma programação diferente. Ok, meus amores? Fiquem ligadinhos. Amanhã, dia dos professores, teremos uma ponte aí em nossa homenagem, que é hoje. E avalie a nossa aula aí pelo QR Code e pelo link. Coloca o que você achou. Certo, meus amores? Tentei deixar um pouco diferente até do caderno, porque como vocês já tiveram, a gente tem que acrescentar alguma coisa a mais, certo? Isso aí, gente. Então, beijos, beijos, beijos. Feliz Dia dos Professores e obrigada a todos que nos desejaram aí. Feliz Dia dos Professores e o Mônica. Força, professores. Força! É nóis. Até!